que eu tinha. Então, desde 4h30 que ele já estava lá na ponte aguardando. Então, assim, só para você o livramento. Então, assim, para todos nós irmãos de caminhada que for divulgar, não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de divulgar, porque, assim, quando você sai de casa, Jesus também sai com você, Nossa Senhora, os anjos santos. Proteção, né? Então, quem faz a vontade de Deus, jamais o demônio vai conseguir tocar a mão. A fúria dele foi justamente por causa disso, porque lá tinha muitas pessoas que já estavam pensando em entrar na lei evangélica. Então, depois que eu fui lá, ela falou que muitas daquelas pessoas deixaram de entrar devido àquelas coisas que eu falei. Você alertou meio que sobre o final dos tempos, né? Sim, sim. Aqui eu falei para que a igreja evangélica não é correta, porque eles não obedecem como os católicos fazem, que é o corpo de Cristo, que é a Santa Hóstia. Eles não aceitam os santos, não aceitam Nossa Senhora, e devido a tantas coisas que tem que eles não aceitam, né? Então, por isso que era na igreja correta, que não foi fundada por Cristo. A igreja fundada por Cristo foi a igreja de Pedro, né? Que nem Cristo falou: tu és uma pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não a minhas igrejas. Então, a igreja católica foi a nossa, fundada por Pedro, que agora é dirigida pelo nosso profeta Pedro II. Então, só para você ver, assim, depois que eu cheguei em casa, eu fiquei assim, depois que você descobre as coisas, como é que você fica, assim, Deus, ele age de uma forma extraordinária. A gente nunca está só. Quem faz a vontade dele, você não precisa ter medo com o que você vai falar, com o que você vai agir naquele momento ali, o que as pessoas vão achar de você ou que não vão achar. Apenas fale. Apenas fala a verdade. Porque assim, quando você fala a verdade ali, o Senhor está presente com você. Você não está mentindo ou mentindo. Com certeza. Você não está criando um cenário. Está escrito na Bíblia. Nós só falamos apenas a verdade. E é sobre as vestes, a obediência a Deus. Né? E a verdade incomoda, né? E a verdade incomoda. Mas justamente por causa disso. Porque lá a maioria era igreja evangélica. Não tinha uma igreja católica. Então as pessoas tinham sede da palavra, que eles não conheciam. Eles ficaram bem porque eles falaram assim, muitas coisas que eu falei, eles falaram assim, eu nunca vi ninguém falar isso. A desobediência da igreja, o falso lá, né, que está sentado lá, lá no Vaticano, fazendo as coisas erradas, que vai contra a lei de Deus. Porque assim, se uma pessoa se vai contra a lei de Deus, ele não é de Deus. Se ele distorce aí toda a doutrina. Se ele distorce, sim. Ele não tem nada a ver com Deus ali, está totalmente fora da lei de Deus. Então como é que você vai obedecer um homem desse? Como é que as pessoas vão fazer o que ele está mandando que faça? Não tem como. Não tem como, né? Então, isso que você está falando pra gente foi um livramento de Deus. Porque, assim, o próprio inimigo, ele tramou de te pegar, até você está falando, até te matar, ou fazer uma coisa... até te matar, porque a situação... Então, mas Deus viu que isso ia acontecer, ele te livrou disso. Por isso que ele mandou você ir para outro caminho. Porque se você voltasse naquele caminho, talvez eles queriam fazer uma coisa pior. Ele já estava lá pronto me esperando já. Tanto que, quando eu fui embora, ele chegou lá perguntando por mim. E ela falou assim, não, ele já foi embora. Eu falei assim, não, ele não foi embora ainda, porque ele nunca passou pela estrada, porque era um caminho só. Tava te esperando lá. Já estava esperando já. Então, assim, você vê que Deus falou 3 vezes. Quando eu falo, Deus falou, é uma voz interior que a gente sente, Deus falando com a gente ali. Né? Então, assim, Deus falou pra você umas 2 vezes, só que você não estava dando muito ouvido. Depois ele falou com mais autoridade. Vai, né? Tipo assim. Sim, eu fiquei questionando, mas... Se demorasse um pouco, eu poderia, né? Mas eu sou sempre obediente, sim. Porque eu divulgo muito lá na Bahia, principalmente de moto, né? Porque tem alguns lugares, assim, que é muita areia, a estrada é ruim. Então, assim, às vezes eu vou de moto, é muito mais prático, né? Pra você divulgar. Eu levo folheto, eu levo o livro. E às vezes sempre costumo ir no sábado, dormo no local e venho no domingo, porque se tem mais tempo para conversar com as pessoas, para divulgar, né, com mais paciência, né? Então, assim, o inimigo, ele não quer que você divulgue a obra. Ele não quer que você leve a verdade. Né? E você vê que eu não falei, não julguei ninguém, não falei mal de ninguém, falei apenas a verdade. Só apenas a verdade. Mas o inimigo, ele se incomoda com isso. E o mais impressionante, graças a Deus, que as pessoas que estavam lá, que eram muitas pessoas da família dela, que estavam pensando em entrar para a lei evangélica. E já estava quase pronto para ser batizado, que neles falam, né? Só que depois que eu fui fazer para eles, depois que eles conheceram, eles não foram mais. Não quis mais então, saber da igreja evangélica. Causou a fúria o inimigo, porque estava, né, enganando eles, e Deus usou você lá para falar a verdade para eles não seguirem, né? Para obedecer ali o que você estava falando e não ir para aquele caminho que realmente não era a vontade de Deus. Né? Sim, graças a Deus. Inclusive essa moça lá, que se chama Neve, ela disse que tem uma vontade de vir aqui, ela falou que quer vir aqui, né? Graças a Deus, até ela também mudou a vida dela, mudou as vestes. Ela sempre veste agora, comportada agora, sempre em oração também. Então, assim, transformou a vida dela. Logicamente que hoje em dia você não consegue fazer isso com todo mundo na família, né? É verdade. Uns vão aceitar, outros vão rejeitar, mas o que nós temos que fazer é seguir em frente, não baixar a cabeça, né? E fazer sempre a vontade de Deus, que o nosso profeta escreveu, que vem nos pedindo. Não foi o profeta, não é o profeta que está pedindo, é o próprio Deus que está pedindo.
A lei não foi criada pelo profeta, foi criada por Deus. O profeta apenas obedeceu também e vem fazendo toda a vontade de Deus. Ele é apenas caneta, né? É apenas caneta. Então nós também temos que obedecer a Deus, que não o profeta obedeceu. Seguir a risca também, fazendo toda a vontade de Deus. Mas isso que você está falando aí, Francisco, é muito importante, né? As pessoas ouvirem, verem que realmente aquele que está no caminho de Deus, ele sempre incomoda o inimigo. Sim. Igual quando ele vai falar da palavra viva de Deus, que é as mensagens, porque são mensagens verdadeiras, assim, que bate, né? Contra a mentira, que denuncia os erros que são cometidos, e muitas pessoas às vezes não divulgam porque não estão preparadas para ouvir a verdade. Mas quando Deus escolhe uma pessoa, né, para falar a verdade, a pessoa vai falar a verdade em lugares, o inimigo incomoda o inimigo e ele coloca pessoas para querer atrapalhar isso, né? E se a gente não tiver uma confiança igual você teve aí em Deus, não vai ter força suficiente para suportar. E o mais engraçado, Rony, que eu prestei atenção assim, que no começo essa pessoa que fez isso, ele estava lá também. Ele ouviu tudo, junto, né? Ele estava junto, só que ele ficava mais afastado um pouco, ele nunca ficava junto com todo mundo, assim, pertinho o grupo, né, assim, juntinho, ele ficava com a cadeira mais afastada, só observando. E quando observando essa hora de você sair, ele atacava. E quando foi próximo de meu dia, ele foi embora, normalmente ele saiu e foi embora, só que daí eu imaginar uma coisa dessa. Foi uma proteção divina. E aí, se não fosse assim, eu não tô lá para brincar, para falar, como eu falei, nós tem que falar a verdade, sempre eu faço isso, sempre eu faço o possível para levar a palavra de Deus para as pessoas. E outra coisa, eu sempre falo a verdade. Eu não tenho essa questão de estar escondendo as coisas porque vou magoar um ou ferir a outro. Não, eu não sou de julgar, eu não julgo ninguém. Mas falar a verdade, sempre eu falo, principalmente as vestes. Porque eu percebo que o que mais me incomoda as pessoas hoje é as vestes. As pessoas conseguem fazer oração, mas quando chega nas vestes, meu amigo, as pessoas têm dificuldade grande de manter ali o vestuário do seu corpo. E a modéstia faz parte, né, da santificação, né, porque a Nossa Senhora já é um exemplo de modéstia, né, aquele que sabe realmente que ama verdadeiramente a Virgem Maria, Jesus, sabe muito bem se vestir. E é isso, igual você está falando, é isso, tem pessoas que não conseguem entender, tem pessoas que falam, não, mas isso não dá, inventam um monte de desculpa para não aderir a isso, né. Se a gente for verificar e olhar a vida dos santos, você não vê nenhum santo, nenhuma santa que esteja com sorte. Toda santa da Igreja Católica e santa, eles são bem comportados, bem vestidos. Então, assim, o céu é assim. Então, não tem como ser diferente. Uma pessoa entrar no céu com short, porque lá não tem ninguém que usa essa outra coisa. Não é nem questão também só das vestes, é questão de obediência também. Isso. Deus fala e você obedece. Você falou uma coisa muito importante. É Adão e Eva. Deus deu obediência e exemplo, né? Isso, a obediência. Deus falou, você pode comer de todos os frutos aqui, menos daquela ali. É a mesma coisa das vestes. Você está falando, você pode vestir qualquer tipo de roupa, mas tem que ser bem comporta as roupas, para Deus te ouvir a oração. Então é questão de obediência mesmo. E o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo. Se você manchar o seu corpo, sua alma também vai ficar manchada. Então nós temos que conservar os dois ao mesmo tempo. Os dois caminham junto. Se você manchar um, o outro também fica manchado. Então, assim, para nossos irmãos aí que estão na caminhada, que faz divulgação, vocês não tenham medo de divulgar, não tenham medo de falar a verdade. Porque o Nosso Senhor, Nossa Senhora, todos os anjos santos, aonde vocês pisarem, aonde vocês for, pode ter certeza que o inimigo não consegue nem tocar em vocês. Não consegue não, verdade. E é uma coisa que a gente tem que sempre colocar, como você falou, a obediência é o exemplo, né? Se a gente está na palavra de Deus, a gente tem que também dar o exemplo, né? E buscar a obediência, porque o profeta, né, foi obediente a Deus. Deu o exemplo de obediência também, os santos nos deram o exemplo de obediência. E não ter medo, né? Não ter medo, continuar divulgando as mensagens, por mais que o inimigo tente para que você não divulgue as mensagens, mas confie em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, né? E quando a gente está no mundão, tudo é uma maravilha, mas a partir do momento que você começar a divulgar as mensagens, você começa a trabalhar para Deus, aí sim, aí o inimigo vem com a fúria para cima da gente. Mas quando nós confiamos em Deus e fomos obedientes, é totalmente diferente, né? Sim, Rony, a gente não pode... Por exemplo, Deus permitiu que acontecesse isso, né? Só que não é porque aconteceu isso você vai desanimar, vai ficar com medo. Tanto que ela ficou com medo de eu voltar lá de novo. Só que eu falei assim, só para ele saber como eu tô a saber de Deus e eu não tenho medo, o dia que Deus me permitir, eu vou voltar lá novamente. E eu esperei um tempo e sempre oração, Senhor, o dia que o Senhor quiser me permitir, eu vou voltar lá para ele saber que o Senhor é o Rei dos Reis. Ninguém está acima do Senhor, nem o mal está acima do Senhor. E depois, se eu não me engano, foram uns 3 meses, 10 dias mais ou menos, quando foi no sábado novamente, eu senti aquela vontade. E Deus falou assim, agora você pode ir. Eu peguei e fui novamente lá. Você voltou lá no mesmo lugar? Eu voltei lá no mesmo lugar. Assim, é para Deus mostrar que
que ele é perfeito, que ninguém pode ferir uma pessoa que está a serviço dele ou que está à vontade dele. Só que eu não votei para poder assim, eu votei pela fé mesmo, para mostrar para ele que Deus é vivo. Jesus está vivo, ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo. Verdade. Então assim, eu voltei lá e quando eu voltei lá, a primeira pessoa, quando eu cheguei lá que eu vi, foi esse próprio senhor que tinha feito isso, chamado uns 3 homens, foi 3 homens que ele tinha chamado com ele. Tava num carro, chegou lá com o carro. E aí quando eu cheguei lá, ele estava sentado junto com as pessoas. Quando eu cheguei, ele já afastou, já sentou do outro lado lá. Mas eu senti aquela voz, não tenha medo, ele não vai ter nenhuma força para fazer nada. E eu fiquei lá, Rony, à tarde, fiquei lá o dia todo novamente, conversando com as pessoas lá. E aquelas pessoas que... Aí as próprias pessoas me falaram, moço, eu estava quase entrando na lei evangélica, mas depois você veio aqui, aí, graças a Deus agora eu tô fora, não quero nem saber mais, eu vou fazer minha oração. Olha aí, né? A gente vai prover, porque assim, lá não tem igreja católica, e é muito longe. Eu falei com ele, moço, tem como vocês juntar aqui todo mundo no grupo, fazer uma capelinha, uma casa de oração, como não tem igreja, né? Lá não vai padre, lá não tem padre. Porque é muito distante? É porque é distante um pouco, é um povoado. E aí os padres não fazem nem um pingo de esforço para ir. Os padres hoje em dia não querem mais ter esforço, não querem mais ter trabalho, né? Porque o serviço dele é de peregrinação. É ir divulgar a palavra de Deus naqueles lugares mais remotos que não tem, mas eles não vão. Mas hoje você sempre vai lá hoje, assim? Você continua divulgando lá ainda? Lá eu fui essa vez, aí ela tá querendo que eu vou lá de novo, só que eu não tive mais tempo para ir lá mais. É questão do tempo mesmo, que é um pouco longe, você tem que... Aí eu voltei lá, mas graças a Deus... As pessoas, assim, lá, né? Você não tem como você convencer as pessoas, você tem que levar a palavra de Deus, deixar que as pessoas vão se comovendo, Deus vai tocando. Você tem que plantar semente, na verdade. Você planta semente, desde que Deus, aí agora é com Deus. É verdade. Né? Que vai e geralmente, né, Francisco, tem muitos lugares que as pessoas elas não têm conhecimento. É igual a palavra de Deus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Igual você está falando aí, as pessoas talvez não sabiam o que acontecia dentro da igreja, as ações, o que a artimanha do inimigo, e de repente você foi lá e falou a verdade e despertou elas, né? Porque assim, muitos às vezes não têm o conhecimento da palavra de Deus, do que está acontecendo. E quando encontra a pessoa que fala toda a verdade, com certeza, né, as pessoas ela abandonam a mentira e volta para a verdade. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Continuar sempre falando a verdade, porque tem muitas pessoas boas que ainda não precisam conhecer a verdade, né? Que vão ser tocadas pelo Espírito Santo para vir conhecer a verdade. Justamente, é por isso ainda que eu creio que Jesus nunca voltou, porque ainda há muitos filhos ainda que ele vai buscar, né? Muitas pessoas, né, você falou, que não têm o conhecimento do que está acontecendo na igreja católica, eles não têm essa dimensão. É por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas, porque eles às vezes não têm muita leitura, eles não procuram a Bíblia para entender, apenas os padres vão lá e falam, os evangélicos vão lá e falam, eles apenas seguem. Então assim, quando você vê uma pessoa de fora que começa a falar para você, mostrar a verdade, mostrar a diferença, aí vem aquele despertar na gente. Porque eu também era assim, eu também não conhecia nada. Você vê que eu estava dentro da igreja lá, às vezes eu ia de camiseta e bermuda. Por quê? Porque ninguém me falava a verdade. E não tinha aquele despertar de Deus ainda, aqui tá errado, você não pode fazer. Mas eu sentia isso, eu sentia aquele vazio. Por isso que eu falei, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Como é que você vai para uma igreja para buscar oração, para buscar paz e você não recebe nada? Você vai vazio e volta vazio. É o que está acontecendo na maioria das igrejas hoje. As pessoas que vão para a missa, que o padre não tem obediência, elas vão vazia e voltam para casa vazia também. Não tem aquele preenchimento do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus não se faz mais presente. Porque os sacerdotes, os bispos, os cardeais não se importam mais com a obediência, sim com a quantidade. É por isso que as pessoas, a fé está morrendo. É devido a essa falta de conhecimento, ou então até os padres mesmo que têm o conhecimento deveriam transmitir, mas eles não transmitem porque não quer perder a graça que eles vivem. Ele tem uma vida boa, então quem quer perder a vida boa que tem? Né? O medo deles ali, porque se você for confrontar, aí sim você vai perder tudo que você tinha direito ali. Cada padre tem o seu bispo responsável pela sua igreja, então por isso que eles não fazem isso, porque eles não querem perder a vida boa que eles levam. E às vezes nós leigos precisamos falar a verdade, né? Ô Francisco, conta pra gente, você tem alguma graça de Nossa Senhora na sua vida, depois que está na Palavra de Deus? Conta pra gente aí. Sim, eu tenho a graça da minha irmã. A minha irmã engravidou, e daí a criança dela, uma parte entrou para dentro do útero, e a outra parte, a perninha dela ficou pro lado de fora. Então ela foi no médico, o médico, você tem que fazer a cirurgia o mais rápido possível, porque senão, se você não fizer a cirurgia, você vai perder a sua vida. Então a minha irmã entrou em desespero ali, a cirurgia é 3 mil. E aí ela não queria fazer, não queria perder aquela criança. E aí quando chegou em casa, ela pegou e me ligou já chorando, já falando pra mim que ela estava sangrando direto, né? Porque assim, o útero estava aberto, então ela estava tendo um sangramento diariamente, sangramento. E ela me ligou já às 4 horas e falou que estava acontecendo isso. Falei pra ela, não se preocupe, e hoje à noite eu vou fazer a oração, pedir pra Nossa Senhora para interceder,
pra gente ver se a gente consegue a graça. Então assim, quando eu cheguei do serviço, já fui direto pro meu altar, me ajoelhei, fazia minhas orações. Então eu clamei muito para Nossa Senhora, que ela tinha o poder e as graças, como a rainha do céu e da terra. Como eu sou muito devoto a Nossa Senhora, se ela quisesse, com a permissão de Jesus, ela poderia salvar aquela criança. Ali era uma vida ali. E a mãe dela não queria perder a criança. Então foi nesse momento que eu senti Nossa Senhora chegar do meu lado assim direito, aquela presença tão forte e suave. Eu senti a mão dela sobre a minha cabeça e ela falou assim: meu filho, não se preocupe, porque aquela criança vai ser salva e hoje mesmo ela vai entrar para dentro da mãe dela. Você sentiu essa presença Nossa Senhora? Senti a presença Nossa Senhora. Passando a mão na sua cabeça? Sim, assim? eu estava de joelho no meu altar, como eu faço sempre, e chegou aquela suavidade, a paz que você sente assim, do seu lado. Assim. Eu senti a mão dela bem em cima da minha cabeça, aquela mão suave, leve, uma voz tão doce, mais doce que o meu. Não tem como explicar como é a voz, assim. É uma voz mansa, bem suave, bem suave, vai no seu íntimo assim. Então quando Nossa Senhora falou isso, ela botou a mão na cabeça e saiu, eu comecei a chorar de emoção, além de sentir a presença dela, né? E ela falou assim: ó, não se preocupe, essa criança hoje ainda, ela falou hoje ainda, ela não falou amanhã ou depois, ela falou hoje ainda. Então assim, a minha irmã já estava lá ruim, estava sangrando direto. E quando foi mesmo, aí depois eu liguei para minha irmã e falei assim: ó, não se preocupa, porque Nossa Senhora vai salvar a sua criança, ela não vai morrer. Aí ela já ficou despreocupada, minha irmã, já não se preocupou mais. Ela falou que quando foi meia-noite, ela disse que ela tá sentindo aquele bolo, aquela inflamação na barriga. Ela disse que quando foi meia-noite, ela parou de sangrar e aquele bolo que estava lá na barriga sumiu. Então assim, já foi a criança entrando para dentro do útero, que ela estava por lá de fora. Uma parte por dentro, outra parte risco das duas morrer, né? A criança e a mãe. Foi o médico que falou. O médico falou que tinha que fazer cirurgia com urgência logo, para não perder a vida dela. Porque a criança já tá quase morta, a criança. Você tem que salvar a sua vida agora. Então eu falei assim: agora você vai no médico agora que mandou você fazer cirurgia e faz o tratamento para você ver como a criança já entrou para dentro do outro. Ela foi no dia seguinte lá fazer a ultrassom. Quando ela chegou lá, o médico, quando viu ela, falou assim: minha filha, você nunca fez a cirurgia, o que você está fazendo aqui ainda? E ela falou assim: não, eu não vou fazer cirurgia mais. Você tem que fazer, você quer morrer? E ela falou assim: eu quero que o senhor faça ultrassom. E ele: não, mas tem que fazer cirurgia. Ela: não, eu estou pagando, o senhor faz ultrassom primeiro para a gente ver. Ele pegou e pediram para deitar e fez a ultrassom. Quando ele começou a fazer a ultrassom, que ele viu, ele ficou abismado já. Médico bem experiente, já de 30 anos já de carreira. Ele falou assim: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu aqui? E ele falou assim: ó, minha filha, a sua criança entrou para dentro do útero e o útero já tá fechadinho já. E os batimentos dela, tá tudo certinho já, conseguiu ver tudo. Foi a graça de Nossa Senhora. E ele falou: ó, aqui não tem outra explicação, isso aqui foi um milagre. Não tinha como essa criança entrar de forma alguma, você ia morrer se não fizer a cirurgia. Aí Nossa Senhora falou, aí minha irmã falou: não, com certeza. Foi milagre mesmo, foi Nossa Senhora que salvou a minha criança. Você pediu com fé ali, com a vela acesa, com fé, e ela concedeu a graça. Tudo que eu peço é com fé. Mesmo que eu, assim, a gente não tem o direito de pedir hoje e receber hoje, lógico, né? Deus é no tempo de Deus, não no nosso. É verdade. Eu pedi para Nossa Senhora, só que eu não sabia que ia ser assim. Aí ela falou assim rápido assim: não, hoje ainda a criança vai entrar pro útero da mãe dela. Então essa criança hoje, ela já tem 7 anos, que se chama Miriane. E apareceu: essa criança é consagrada Nossa Senhora. Ela é bem moreninha também, com os cabelos cacheados. Ela nunca cortou o cabelo. Eu falei pra ela, pra mãe dela: você não vai cortar o cabelo dela. Você não vai cortar. E até hoje, nunca vi tesoura na cara. Já tem 7 anos, ninguém nunca tocou no cabelo dela. Bem bonito o cabelo dela, lisinho, cacheado assim, escorrido. E ela já tem 7 anos, é super inteligente. Então assim, é uma graça de Nossa Senhora. Isso, né? mesmo. É aquela, né? Nada pra Deus, tudo pra Deus, né? É possível. Então, assim, a gente sabe que a fé é uma coisa extraordinária, né? Igual você pediu, intercedeu Nossa Senhora, ela concedeu essa graça pela sua fé. E a sua irmã talvez poderia morrer, ou perder, né? Morrer a mãe e a filha, mas pela graça recebida de Nossa Senhora, teve a proteção. Olha só pra gente ver, né? Que realmente tudo que a gente pede e for a vontade de Deus é concedido por intercessão de Nossa Senhora, né? Mas tem, né, Rony? Tem que ser obediente, tem que rezar o rosário, tem que rezar o texto, não tem que acordar cedo também para estar em oração, porque Nossa Senhora ama quando a pessoa, o cristão, acorda cedo para rezar o rosário, rezar o santo texto, tem que estar em oração, tem que estar em obediência. Porque se você não tiver uma obediência, é por isso que acontece com as pessoas ficam reclamando que pede e não recebe nada, mas tem que ter obediência, não é só você pedir, você tem que obedecer a Deus, tem que ser uma pessoa de oração também. É por isso que consegui a graça, por causa do Santo Rosário. Uma pessoa que reza, é o que Nossa Senhora fala, um filho meu que é obediente, que reza o Santo Rosário, eu tenho certeza que quase todos os pedidos que ele venha pedir Nossa Senhora vai conceder, porque ele é um filho obediente. Isso mesmo. Ele não tem preguiça de acordar cedo, ele sempre está em oração, está em obediência. Ele faz o máximo para agradar a Deus. A gente é pecador, a gente pode errar, lógico que a gente vai errar. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai estar pecando, não tem como. Mas a gente nos esforça o máximo possível para não pecar. Isso mesmo.
E Nossa Senhora fala, né, Francisco, aquele que me pedir qualquer graça pelo rosário, considerei se for a vontade do meu filho. Ela fala sobre isso, né? A gente conhece então assim, graças, né? um devoto à Virgem Maria que reza o rosário todos os dias, pode pedir com fé, né? Porque se for a vontade de Deus, vai ser concedido. Com certeza, então assim, conta um pouquinho pra gente quando você começou a rezar um rosário. Conta pra gente, você sempre, desde pequeno, aí, desde a sua família, você sempre rezava o texto, rezava o rosário? Conta pra gente um pouquinho. Na Quando verdade, foi que você assim, começou a rezar? É porque os meus pais eles não têm estudo. Então, não? Assim, naquele tempo eles nem podiam falar também da Bíblia pra mim, falar da obediência, falavam assim, as coisas que eu via mais simples, né? Uhum. Só que eles nunca, assim, foi de estar incentivando, assim, sempre falou de Deus, que a gente tem que ter obediência a Deus, buscar sempre a Deus, agradecer, todo dia a gente agradecia a Deus, quando a gente ia almoçar, a gente agradecia, pra falar, ó, sempre agradece a Deus, se põe cada dia. Poderia ser o que fosse, qualquer tipo de alimento, sempre agradece a Deus. Mas sempre de criança eu tive aquela curiosidade assim de aprender a vida dos santos, de querer saber como é que os santos fizeram, as graças que eles receberam. Então assim, eu ganhei uma Bíblia ilustrada, que tem as passagens do santo, né, a sabedoria. Então eu lia ali diariamente ali principalmente a passagem dos santos. Aí comecei a ler também a Bíblia, sempre tive aquela sede de aprender a Bíblia, de conhecer a vida dos santos, de querer fazer alguma coisa por Deus. E qual era o santo que você mais lia, assim, que chamava mais atenção? O que chamou a atenção foi o Santo Padre Pio, e né? São Francisco de Assis. Como meu nome também é Francisco de Assis, sou muito devoto de Francisco de Assis. Mas a história do Padre Pio, assim, os padres deveriam pegar a ilustração da vida do Padre Pio para eles, porque assim, foi um santo ali que era o próprio Cristo nele. Eu via o próprio Cristo no Padre Pio ali, não era o Padre Pio, era o próprio Cristo nele. São Francisco de Assis também, abandonou tudo para fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus. Olha a grandeza que as maravilhas que São Francisco de Assis fez, né? Quantas almas São Francisco de Assis não conseguiu levar para Deus só na obediência, na humildade. Eu sempre falo, você não precisa ter muito dinheiro, ter muita riqueza para conseguir alma, não. Você precisa ter humildade. E muito respeito para Deus. Você teve humildade e oração, você vai conseguir sim. Porque Deus vem dos humildes. Deus ama os humildes, pessoas humildes. Porque são essas que conseguem ver a Deus, que conseguem obedecer a Deus, que conseguem passar por sacrifício, passar por dificuldades sem baixar a cabeça. E as pessoas aí Deus ama. Por quê? Porque ele não assim, ele crê no poder de Deus, não nele. Ele não crê no próprio esforço dele, mas tudo que ele tem, ele fala assim, não, tudo que eu tenho vem de Deus. Assim, tudo pra mim assim que eu vou pedir, só vem se for de Deus, da vontade de Deus. Se for fora de Deus, eu não aceito. Então, assim, ó, meu Deus, se for da vontade do Senhor de eu ter isso, eu vou ter. Se não for, o Senhor tira de mim. Então, minha vida foi sempre assim. Você vai viver na divina vontade, né? Na divina vontade. Eu nunca tive assim aquela ansiedade de correr atrás das coisas, ter as coisas. Sempre fui assim, naquela paciência, sempre tudo que eu queria, eu pedia pra Deus. Se o Senhor vê que é bom pra mim, o Senhor me dá. Se o Senhor vê que é ruim pra mim, que vai me fazer mal na frente, o Senhor tira de mim. Eu só quero o que é bom pra mim e o que é bom pro Senhor também. Então sempre, assim, eu quero viver nas graças de Deus. Assim, eu sei que hoje em dia o mundo tá cheio de tribulação, cheio de provação, cheio de crise, de miséria, falta de amor. Mas a gente tem que nos esforçar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que Cristo morreu por nós, né? Então a gente também devemos fazer a nossa parte, não com medo de Cristo, a gente faz por amor. Deus não é vingativo. Tem muitas pessoas que querem obedecer a Deus com medo dos castigos, porque tem medo de Deus. Não é assim. Deus não oferece risco nem perigo, mas Ele quer que a gente vá por amor. Isso mesmo, por amor. Agora são 11h07, estamos aqui com o nosso irmão Francisco, lá de Barreiras, Bahia, falando um pouquinho, dando esse depoimento, muito bonito o depoimento dele, né? Aqui no programa Hora da Família. E agradecemos pelo carinho, pela satisfação, também a nossa irmã, né, como é que é o nome dela? Neta, né? Que tá ali, pode mandar um abraço, um alô aí, né? Que está acompanhando a gente também, que Deus abençoe os nossos irmãos aí, lá de Barreiras, né? Na Bahia também, que estão acompanhando a programação da Rádio São José, a Rádio da Família. 11h07, você gostaria de mandar algum alô, algum abraço para alguém, o pessoal lá de Barreiras? Só mandar um forte abraço aí para minha irmã, que ela também é da obra, né? Deve com certeza estar ouvindo também, a Vanete, que mora em Brasília, meu pai Antônio, minha mãe Marluce, os pessoal da Bahia lá, para Cida, para Leni, para Mônica, para Dona Palmeira, para Kelly, os outros. É tanta gente que a gente é muito. É verdade. Eu forte abraço para todos os pessoal de Barreiras aí, que Deus possa nos conceder a fé, né, a esperança para a gente continuar com o grupo nosso, com nossa capela, cada vez mais, sem baixar a cabeça. Que nem você falou, se todos os grupos do mundo inteiro, né, que no mundo inteiro tem grupo, em todos os países tem um grupo pequeno. Então se as pessoas se reunirem no rosário, se reunirem em oração,
eles não vão fraquejar, né? Verdade, e às vezes verdade. uma pessoa tá fraca na oração, quando você reza em grupo, você reza o rosário ali, você consegue se fortalecer ali, porque tá todo mundo junto ali. Você falando em grupo, eu achei muito interessante, importante, né, o que o Zeca falou ontem, né, sobre os grupos do rosário, porque assim, se as pessoas começarem, né, unir com pessoas para rezar o rosário, até mesmo nas capelas ali, vamos supor, 4, 5, 6 pessoas, tem mais força, né? Por quê? Porque a oração, quando ela é em grupo, ela se torna mais forte. É como um galho, né? Você não consegue quebrar um galho tendo vários galhos ali. Um só você consegue. E quando a gente reza em grupo, dificilmente o inimigo consegue, né? Vamos dizer assim, é uma batalha acirrada, né? Contra o inferno quando nós rezamos em grupo. E para isso tem que ter muita perseverança, né? Muita coragem, muita firmeza. E eu penso assim que as pessoas deveriam, né, voltar a formar grupos para estar rezando, sei lá, nas capelas, nas famílias, nas casas, um grupo de 4, 5, 6 pessoas, né, divulgando as mensagens. Por quê? Porque aí talvez você vai numa família ou até mesmo na capela, isso atrai muitas coisas boas e é um meio para as pessoas se fortificarem cada vez mais na fé, né? Sim. Porque assim, no tempo que a gente está vivendo hoje, né, quanto mais a gente unir em oração, melhor ainda, né, Francisco? Sim. Então, se você pegar uma corda fina e puxar ela vai se arrebentar com facilidade. Agora, se você juntar várias cordas ali, uma com a outra, e você puxar, jamais tu vai conseguir quebrar jamais. ela. E tem a mensagem de Jesus fala, né, que tem uma corda que está ligada em nós. Então, se essas cordas juntar tudo, que eu falo em oração, se todos fazer oração em grupo, juntar todo mundo, o inimigo ele não consegue tirar nenhum nem outro, porque um está dando força pro outro. Isso. Porque, como eu falo, nós somos pecadores. Tem um momento que a gente vai ter aquela crise ali, né? Então, assim, em grupo não, a função do grupo é justamente essa, é um ajudar o outro. Então por isso que eu falo, nós temos sempre que perdoar um outro, independentemente das crises que tem, nós temos que perdoar, nós não podemos ficar de cabeça virada pro outro, por causa de uma palavra, por causa de um gesto, né? Temos que aprender a perdoar. Isso mesmo. O profeta, as mensagens sempre falavam do perdão, perdoa. Nós temos que aprender também esse caminho, a perdoar sempre. É que nem Pedro falou, tem que perdoar 7 vezes 7, não 7 vezes 7, mas 7 vezes 70. Né? Temos que perdoar sempre. E nessa parte do grupo, assim, escolher um horário que dá para as pessoas irem, né? Um horário que todo mundo dá mais para as pessoas irem, para estar rezando juntas, né? Para estar rezando, para estar divulgando as mensagens, isso é muito importante. Então, Francisco, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui no nosso programa, A Hora da Família, aqui na Rádio São José, né? Que Deus abençoe você aí. E que preserve cada vez mais essa fé que você tem em Nossa Senhora e continua firme na sua missão, porque todos aqueles que estão na Palavra de Deus são pessoas escolhidas, né? Cada um de nós temos uma missão a cumprir, né? Esse é o propósito de Deus na nossa vida, fazer sempre a vontade de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Mais uma vez, obrigado aí pela participação aqui no programa Hora da Família, tá bom? Tá bom, valeu, Rony. Agora são 11 horas e 11 minutos aqui na nossa programação da Rádio São José, programa Hora da Família. Você está ligado, está ouvindo a gente? Um ótimo dia para você na nossa companhia aqui na programação da sua rádio preferida, Rádio São José. Estamos apresentando o programa A Hora da Família. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar, quem quiser pode pedir.